Uma alegria poder estar conversando um pouquinho sobre um tema que é bastante difícil, porque ninguém gosta de recair, né? A gente gosta de andar para frente, não para trás. Mas é importante, e por isso escolhi esse tema, para a gente conversar hoje sobre algo que ninguém fala, né? A gente tem ouvido muito falar em estratégias, tentativas de emagrecimento, caminhos para o emagrecimento, mas a gente não fala da recaída que está prevista no processo de emagrecimento. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, esperando aqui uns minutinhos que o pessoal está entrando, sejam bem-vindos. Falar sobre a recaída que gera tanto sofrimento. Sabe aquele efeito sanfona, aquela gangorra que não me permite ficar estabilizado num peso legal, saudável e gerando sempre uma sensação de que eu não consigo, não deu certo, mais uma vez. E daí nem eu acredito em mim mesma, as pessoas que me acompanham na minha jornada também já não acreditam, já desistiram de mim e a gente acaba desistindo de si de novo, né? Então é importante a gente poder falar sobre como dar a volta na recaída. E hoje eu vou trazer 5 dicas preciosas, especiais, para lidar com a recaída e aquelas que ninguém te conta, né? São assuntos, na verdade, que eu venho trabalhando nos atendimentos, nos grupos e atendimentos individuais com os meus pacientinhos, meus clientes, as pessoas que eu acompanho e que vou discutir um pouquinho na noite de hoje, né? Então, antes até da gente começar com o nosso bate-papo, eu quero deixar um convite para quem está entrando e que não me conhece ou que já foi cliente, já está um tempão sem contato, para enviar para o direct um alôzinho, né? Flávia, eu quero, porque eu vou estar oferecendo uma avaliação gratuita que a gente vai agendar. Lá no direct eu vou receber a notícia de quem está querendo e a gente vai estar fazendo uma avaliação de em que momento tu te encontra, se tu recaiu do teu cuidado alimentar, voltou a ganhar peso, te perdeu em algum momento e não está conseguindo retomar as rédeas. Então, eu vou estar oferecendo essa avaliação gratuita que a gente faz um agendamento num horário que fique legal para poder te escutar um pouquinho, saber o que vem acontecendo e como retomar esses cuidados. Então, espero no direct quem tiver interesse nesse apoio, ok? Bom, o que a gente vai falar hoje, em torno de 30 minutinhos, não mais do que isso, até porque a gente pretende falar todas as terças-feiras com assuntos assim que sejam de interesse, né, da questão do sobrepeso, obesidade, cuidados com a saúde alimentar. Vamos pensar, pessoal, por que nós recaímos? O que é a recaída? Na verdade, em algum momento, cada um de nós começou a utilizar o alimento como apoio, como busca de prazer, fonte de prazer, como conforto, alívio de tensão depois de um dia difícil, eu mereço, sabe aquela situação? Que a gente acaba descobrindo o alimento para várias situações da vida. E daí isso se torna muitas vezes um hábito de me utilizar do alimento de uma forma indevida, inadequada, que faz com que eu perca a saúde alimentar, saúde mesmo, né? E ganhe sobrepeso e às vezes ficando com obesidade, né? Então, quando eu entendo que o hábito que eu adquiri na relação com o alimento, um comportamento alimentar que foi me deixando utilizar comida de uma forma danosa, como se fosse álcool e drogas. Imagina que quem é dependente de álcool e drogas se utiliza dessa adição porque está precisando desse socorro, desse apoio, né? E à medida que a gente faz isso com a comida, a gente sistematiza um hábito de buscar no alimento o conforto, a alegria, o prazer, o apoio, o colinho, a companhia e por aí vai uma lista enorme de emoções e situações que nos levam a buscar o alimento de forma inadequada.
Pois bem, daí chega um belo dia que tu diz, não, chega, basta, não quero mais estar assim porque meus joelhos estão doendo, meu colesterol está alterado, eu tô com um pré-diabético e esteticamente não tô legal, então vou começar a me cuidar. Nessas tentativas de cuidado, muitas vezes nesse caminho a gente tem o quê? Um tropecinho, uma recaída. E qual é o problema da recaída? Ela vai nos fragilizar, nos enfraquecer, nos deixar com uma sensação de incapacidade. Baixa a nossa autoestima, aumenta o sofrimento, a sensação de que eu não consigo de novo, baixa a nossa força e a nossa potência. E quando que isso acontece? Geralmente tem várias situações que nos deixam recair, né? Pode ser uma festa, uma onda de festas, né? Agora, quando a gente está liberado para voltar mais ou menos para os contatos na vida, saindo de dentro de casa, a gente está se encontrando mais com as pessoas, está comemorando, olha a palavra, comer, né? Muito mais. Festas das cidades estão abertas, é a festa do pinhão, é a festa da uva, é a festa da feira malha, sei lá eu. E as festas às vezes são um convite para uma largadinha. Viagens, férias, encontro com os amigos. Tudo isso pode ser motivo para a saída dos cuidados alimentares e o encontro indesejado com o comer que não é tão legal, que nos tira da rota de autocuidado. Além disso, dessas situações, a gente sabe que relações interpessoais podem afetar o nosso comer, as pressões sociais e os estados emocionais. Estão aí os psicólogos diariamente nas fontes que a gente tem agora no Instagram, nos alertando, né? Para compulsões, para distúrbios, transtornos alimentares, um comer transtornado. Então, as questões emocionais afetam muito a nossa relação com a comida. E a nossa relação com a comida errada também vai favorecer a busca do alimento para alívio de tensão. Então, olha o rolo aí. Mas, ok, vamos pensar que da mesma forma que um drogadito escuta assim, ai, para de fumar o teu baseado, para de usar cocaína, porque isso não está te fazendo bem. Imagine dizer, um cara que está comendo mais ou muito ou errado, ouvir essa informação. Para de comer demais, tu está comendo demais e isso vai te fazer mal. Isso ajuda, gente. Pensem comigo. Se a coisa que mais me dá prazer nesse momento é comer, se é o que mais me alivia a tensão, é o comer. Como é que eu vou dizer para uma pessoa para de comer? Então, esse é um caminho errado. O que a gente tem que pensar? Se a minha relação é de dependência com o alimento, eu tenho que tratar muito bem, com muito carinho, essa relação. E eu não vou cortar os alimentos que eu gosto. Eu vou simplesmente fazer alguns ajustes, algumas mudanças necessárias que vão me deixar em paz com a comida. A comida de verdade que vai continuar me dando prazer, que não vai ser a comida repetitiva e nem a comida com cara de dieta, mas ela vai ser a comida certa, que nunca engordou ninguém. A comida certa nunca engordou ninguém. A gente passou a ganhar peso porque a gente comeu angústias, ansiedade, depressão, porque nós comemos muito industrializado. A gente passou a ganhar peso quando a gente comeu overdose, uma quantidade maior para aliviar o coração. E é isso que nos tirou da rota, e não o comer dia a dia, que é o que eu trabalho com os meus quentinhos leves. A pessoa leve aprende a comer saudável e fica leve, porque não está em sofrimento, tendo que abrir mão dos prazeres da vida, né? Então, quando acontece, quando eu pego o caminho errado e me desorganizo, geralmente não é porque eu comi demais na festa do Dia dos Namorados. Não. É porque eu dei continuidade no dia seguinte, no outro e no outro. Porque eu fiz uma festinha, um chá de panela, um chá de bebê, e ali sobrou muitos docinhos e salgadinhos. E aquilo ali se tornou a semana inteira uma overdose. Então, é isso que a gente tem que aprender a voltar para os cuidados com organização e sem problemas. Bom, se a gente sabe que a recaída fragiliza, mas que recair é a regra para a maioria de nós, a gente começa no processo de mudança de hábito para um hábito mais saudável e daqui a pouco, escapou e eu recaio. Muito bem. Como é que então eu vou fazer essa mudança? Eu vou ter que abandonar o hábito prevalente, que
que é aquele que me acompanha há mais tempo, de um comer abusivo ou transtornado ou com pouco nutriente, e vou ter que migrar para um hábito alimentar saudável. Opa, que beleza! É fácil? Claro que não. Olha que simples, vou passar a comer mais saudável, vou comer mais frutas e vegetais, vou comer mais integrais, vou comer mais arroz com feijão se eu não tenho tempo de fazer nada na vida, só estou trabalhando. Quando que eu vou preparar a comida? Né? Então, sabemos que não é um caminho fácil, mas por outro lado, ele é um caminho sem tanto sofrimento, com menos privação, né? Porque alguma privação a gente acaba limitando, né? Quer dizer, tu não vai passar fome em momento algum, mas tu vai ter que dizer não para a segunda porção de sobremesa do buffet. Tu vai ter que dizer não para aquela oferta de 3, 4, 5 tipos de carnes numa segunda-feira num buffet na hora do almoço. Então vai ter que fazer algumas limitações. Em troca do quê? De saúde, de bem-estar, de ver as roupas entrando, de me sentir melhor, de não me sentir pesado por ter comido muito. Então, fazer essa troca de hábitos que me geram, às vezes, descontrole ou aumento de peso, e estou fazendo hábitos que estão sendo introduzidos para eu ficar mais saudável, está valendo. E não é fácil, eu vou dizer para vocês, por estar trabalhando há 35 anos com isso e por controlar o meu peso também, mas não é impossível, aliás, é bem possível. Então, não sei se está fazendo sentido, se vocês estão acompanhando o raciocínio, porque daí eu preparei, nesse nosso encontro, as dicas especiais, preciosas, que é o que eu trabalho com os atendimentos das pessoas que me procuram. Então, elas vão ser necessárias para prevenir, para reverter ou para retomar depois de um desvio de rota, ok? Então, eu vou prevenir, eu vou ter que identificar o que gera uma recaída para começar a fazer prevenção. Eu vou poder reverter um quadro. Tô me atrapalhando toda, Flávia, socorro. E vou reverter o quadro. Ou, depois de ter recaído, respira fundo e vamos lá. Porque já basta a autoexigência, a cobrança, os maus tratos que a gente faz muitas vezes com a gente mesmo, né? A gente acaba se maltratando por conta das exigências, do padrão de sucesso, né? Olha, quem entende que sobrepeso e obesidade precisa de cuidado por se caracterizar por uma doença de dependência, vai ter esse olhar mais carinhoso e cuidadoso. Então vamos lá. Para prevenir, retomar e reverter o quadro, o que a gente faz? Primeiro, ambiente limpo. O que é um ambiente limpo? Eu vou vejam vocês agora de noite, o que tem na casa de vocês? Agora de noite, aqui em Porto Alegre, uma noite fria. Vocês têm uma sopinha de legumes, que é o que eu tenho esperando para depois desse nosso encontro? Vocês têm vegetais em abundâncias? Vocês têm pães, carboidratos variados, carnes variadas, frutas? Ok? Então eu estou com o meu ambiente propício ao cuidado. Iogurtes, leites, claro, guardadas as devidas proporções para quem tem alguma intolerância, enfim, alguma alergia, né, que a gente está tão atento a isso hoje. Então, primeiro, estratégia importante para prevenir e tratar a recaída, um ambiente limpo. Limpo, o que eu quero dizer? Ofertas saudáveis e livre de ameaças. Porque se eu chegar com frio em casa agora de noite e tiver com fome, e vou me deparar com salgadinhos de pacote antes mesmo de jantar, eu vou beliscando, eu já estou perdendo a força. Então, esse ambiente livre, ele tem que ser limpo de porcarias, de alimentos processados e super processados, que são aqueles que têm mais ingredientes do que só aqueles alimentos saudáveis que a gente conhece, né? Não é a comida de verdade, é aquele que está cheio de conservantes e às vezes nomes estranhos que a gente nem sabe o que diz ali no rótulo. O rótulo nos salva nessa hora. Então, empacotados, enlatados, envidraçados, sempre vão ter mais sódio, mais conservantes, açúcar, gordura. E por isso a gente presta atenção para poder fazer melhores escolhas. Ok, Flávio, meu ambiente de casa está propício. Eu tenho tudo que eu preciso ter em casa. Então hoje, uma terça-feira,
tá legal para eu começar. Upa, mas tem feriado adiante. Então, a segunda estratégia é justamente planejar eventos, festas, viagens, férias. O planejamento significa que se eu vou pegar a estrada, eu posso ter uma bolsa térmica com frutas, com água mineral, com algum rock, né? Até biscoitinho de soja, amendoim, oleaginosas, as nozes. Eu posso ter pequenos lanches que vão me ajudar a enfrentar a estrada sem chegar no meu destino com fome. Então, o planejamento de uma festa, de um evento, de uma viagem, de umas pequenas férias, ele tem que ser levado em consideração para que a gente evite recaída. Terceira estratégia, gente, organização. A organização do meu dia a dia passa por eu passar no mercado, numa fruteira, numa feira do produtor e abastecer a casa. A organização tem a ver com listas de compras e cardápios pensados para a semana. Vocês sabem que a gente teve domingo, Dia dos Namorados, né? Eu acabei comprando um frango desse de televisão, galeto assado, que veio com polenta a meu pedido, apenas cozido em água em quadradinhos. Fui eu que aqueci elas, grelhei elas depois para ficarem crocantes. E o frango que eu acabei comendo no domingo ao meio-dia, sobrou um pouquinho para o almoço de segunda, mas eu desfiei todinho ele e preparei uma lasanha deliciosa. Ai, Flávia, pode comer massa? Claro que sim, né? Por que não? Então, fiz uma lasanha que está onde? Congelada no meu freezer. Para quando? Para o feriado que viemos agora no dia quinta, sexta, sábado, domingo. Né? Essa carinha de fim de semana prolongado pode nos ajudar nos lapsos e na comilança errada. Então, a gente tem um ambiente limpo em casa, com oferta de alimentos saudáveis e diminuição dos alimentos que são ameaças ao nosso controle alimentar. Eu tenho um planejamento de festas, eventos e férias. Eu tenho uma organização do meu dia a dia, o que eu preciso levar para a rua, inclusive a bolsa de academia, a meinha do Pilates, que eu vou fazer amanhã. Então, esse planejamento e essa organização do meu dia a dia vão favorecer muito a evitar as recaídas. Um quarto elemento, foco no prazer, lazer e atividade física. Por quê? Porque quando a gente está na frequência da alimentação em grande quantidade ou errada no sentido de que não é tão saudável, eu vou me esquecendo de fazer aquilo que é tão importante, me presentear com aquilo que alimenta a minha alma. E o que seria, pessoal? O que nos dá prazer em fazer, um prazer maior do que comer? Eu sempre penso nas crianças, né? As crianças, quando elas estão se divertindo numa praça, num parque, na festinha dos amiguinhos da escola, eles não param para comer, porque a diversão já preenche. É aquela criança que os pais têm que dizer, vem para a mesa que tu não comeu nada. Ou então chegou em casa da festinha escolar, eu não comi nada. Então pensem que um dos pilares importantes, que aqui eu estou colocando como uma quarta dica preciosa para evitar recaída, é a gente não descuidar do lazer, dos prazeres e dessa atenção. E eu coloquei atividade física nesse rol, por quê? Porque a atividade física ela é fonte de serotonina, endorfina, ela nos faz ter contato com a natureza, com o nosso suor, ela nos dá uma energia, a gente passa a dormir melhor, a gente tem mais fôlego. Hoje uma pessoa me falava, né? Ai, Flávia, eu tenho que voltar para atividade física, mas eu ainda não tive coragem. E daí eu disse para ela, te leva para o exercício, tu não precisa ter vontade. Porque quando a gente está sufocado na questão alimentar, sem vontade para nada, a gente não vai ter vontade. Pensem no drogadito que eu falei. O cara não vai ter vontade de parar de cheirar cocaína, porque a cocaína para ele é tudo de bom. E nós temos vontade de fazer exercício enlouquecidamente e sair comendo pouco, comendo alface e alpiste? Claro que não. Então, a atividade física a gente precisa se levar. Assim como a gente deve trazer para dentro de casa tudo que a gente precisa em termos alimentares de um jeito saudável. Beleza.
E o quinto elemento para a gente reverter recaídas ou preveni-las: retomada. Se é líquido e certo que todos nós que nos cuidamos vamos ter recaídas, eventualmente, por N questões, como tá ali no Instagram, uma postagenzinha de uma pesquisa, ou seja, pressão social influi, questões emocionais influem, relações interpessoais influem. Em algum momento a gente vai estar influenciado por essas situações e vamos recair. O que a gente tem que pensar? Que a recaída não é uma caída total. A recaída a gente só precisa retomar. E quando retomar? Como é comum eu assistir diariamente as pessoas, por culpa ou vergonha, por terem saído fora um pouquinho do plano, do esquema recomendado, o que elas pensam? Vou passar o dia a líquido. Não, vou fazer um jejumzinho. Não, eu vou, Flávia, eu não tô com fome porque eu comi demais ontem à noite, então eu não tomei café da manhã e daí eu vou deixar só para almoçar. É claro que na hora do almoço essa pessoa vai estar com uma fome e o cérebro dela, pessoal, vai entender que como ela comeu a última vez só às 22 horas do dia anterior e já é meio-dia, ela vai entender que a pessoa foi para a guerra, para a Ucrânia. E sem se alimentar, ela vai ter uma informação e um impulso voraz para fazer reserva de energia, para comer e segurar esse alimento, porque não sabe quando, o cérebro não sabe quando que essa pessoa vai encontrar comida de novo. E é isso que acontece. Então, a minha quinta estratégia que eu quero deixar de presente aqui para vocês é sempre 3 horas depois de ter comido algo que, eu acho que eu não devia, comi demais, não devia ter feito isso, eu fui visitar uma amiga e ela me esperou com a melhor torta da face da terra, tive que comer. Ok. O que a gente vai fazer? Vai olhar o relógio com cara de paisagem e daqui a 3 horas eu vou voltar para o meu lindo, querido planinho sagrado do comer saudável. E ponto. Eu retomei, eu não preciso estar culpado, eu não vou me sentir desgovernado, eu não vou ter aumentado o peso, porque sair num encontro com os amigos, ir numa festa e comer um bocado a mais, comer algo diferente que eu não estou acostumado, me presentear no Dia dos Namorados com uma coisa especial, ou por estar com o namorado ou por estar sem namorado. Agora no feriado, eu vou no feriado para a Serra, vou no feriado para uma casa de uns amigos no litoral, vai ter churrasquinho. Não vai comer? Claro que vai comer, mas vai levar consigo, conforme a estratégia 2, no planejamento da viagem, vou levar as bergamotinhas, as mexericas, para quem não é aqui do sul, e vou fazer pequenos lanchinhos para não ficar com fome em nenhum momento. E é isso aí. A quinta estratégia é voltar para casinha, beleza? Algum comentário? Eu comentei com quem estava no início que quem quiser fazer uma avaliação comigo, sem custo, para a gente avaliar em que momento da vida está, se está em processo de emagrecimento, se está na fase da recaída, se não está conseguindo recuperar, vai agendar no direct um alôzinho para que eu possa conversar com essa pessoa, marcar um horário gratuito para que a gente possa conversar e ver talvez uma possibilidade de retomada e de aprendizado desse caminho que é tão certo, né? Nesses 35 anos atendendo pessoas diariamente, eu me surpreendo com as N tentativas de solução da questão da obesidade que as pessoas buscam e sempre carregada de muito sofrimento. Sofrimento por privação, por tentativas de restrição alimentar que são dolorosas, no sentido que te privam, que te geram compulsão, né? Eu hoje pensei numa máxima. Quem tem uma nutrição legal evita compulsão. Não é isso? É por aí. Então, quero um aceninho para vocês me darem um feedback do resultado desse nosso encontro. É um bate-papo que se pretende ser curtinho e eficaz nas dicas que a gente vai dando. Inclusive, na próxima terça-feira, a estratégia vai ser um depoimento ao vivo. Vou trazer uma pessoa muito querida que baixou 33 quilos o ano passado, em 2021 comigo, depois de um Covid danado, baixou 33 quilos e vai falar um pouquinho com a gente sobre recair e recomeçar.
Então a gente vai continuar nesse tema nas próximas semanas. Tamanha importância que é poder agarrar na mão, não com medo, não com vergonha, não com culpa, porque me descuidei de novo e ganhei um pouquinho de peso. Se a gente não aliviar essa pressão que a gente faz com a gente mesmo, isso vai gerar descontrole e compulsão, porque a frustração nos leva a fazer o quê? Estou frustrada porque eu comi errado todo final de semana passado e comi demais. E daí eu estou frustrado. O que eu faço quando eu estou frustrado? Fico chateado. E o que a pessoa que sofre com peso aumentado faz quando fica chateado e triste? Quem pode me ajudar? Quem pode escrever? O que a gente faz quando a gente está chateado, comeu demais, comi errado, me senti, estraguei tudo, pisei na jaca, né? Entrei com os 4. Como é que disse uma pessoa esses dias que eu atendi no fim de semana? Isso mesmo, Silvia, come. A pessoa come. Porque não se permite uma saidinha, não se permite ser flexível. E daí uma coisa muito legal, né? A flexibilidade é moldar, é a gente poder, pronto, passou, vou de novo. E vou de novo, a gente vai incorporando um novo hábito. E esse hábito é justamente o que a gente quer. Porque se em algum momento da vida a gente adquiriu o hábito de comer para aliviar a tensão, ora, a gente pode aprender a desmanchar e aprender um hábito de comer mais saudável, percebendo esse comer saudável tranquilizador, que nos dá equilíbrio, que nos dá força, energia, um sono melhor, sem mal-estar gástrico, sem um intestino atrapalhadinho, com fezes mal cheirosas ou com a barriga doendo. Então a gente vai modificando isso. Para isso são pequenos ajustes, introduzindo um hábito alimentar saudável, aquele de antigamente, que a gente sempre comeu comida de verdade no Brasil. A gente não ia para os industrializados, os super processados, a gente não vinha com tudo pronto para os TL. E hoje a gente tem uns buffets maravilhosos com tudo de colorido. E a gente só precisa, quem sabe, se organizar para lanchinhos ao longo do dia e para um jantar mais qualificado. Então fica o meu convite para vocês que quiserem conhecer o nosso esquema do programa Leve, que deixa as pessoas levinhas, e daí eu posso dizer o que é ficar leve, e de um jeito que começa por aliviar a cobrança, a pressão por ter saído um pouquinho do esquema desejado. Baixar essa expectativa vai baixar a frustração e vai nos fazer gerar uma conduta muito mais saudável mentalmente, porque é isso que a gente quer. Quem tiver com a cabeça boa vai estar com o corpo correspondente, ok? Valeu, então. Eu espero que tenha contribuído. Quero ver cada vez mais vocês participando aqui, dando sugestões e organizados para na próxima terça-feira a gente ver ao vivo e ao cores alguém que baixou 33 quilos, teve alguns desviozinhos de rota, já está retomando de novo. Como que a gente faz? A gente vai ouvir o Horácio, que é um cara queridão, falando o que ele tem o que ele vem aprendendo sobre isso. E mais adiante a gente vai falar até do reganho de peso na cirurgia bariátrica, que é outra coisa que ninguém está falando e que acontece. Então vamos falar das dificuldades para poder pensar na solução. Beleza? Foi um prazer ter recebido vocês aqui hoje. A livezinha vai ficar gravada e vamos num caminho de vida saudável para ter corpo e mente em equilíbrio, saudável, sem grandes desafios, sem grandes necessidades de radicalismos. Já basta os nossos desafios diários dessa vida, ok? Então um abraço a todos e vejo vocês na próxima terça-feira às 20 horas.